Fala aí, meus queridos profissionais de logística, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro de 2024. Tava com muita saudade de vocês, espero que vocês tenham curtido muito essas festas de fim de ano, mas já ano novo, vida nova. Vamos começar então uma nova introdução, né, sobre alguns sistemas utilizados na logística, e a gente vai então abordar hoje sobre o MRP. Um dos principais sistemas aí utilizados na produção e que a gente vai estar abordando, além de como ele funciona, um pequeno histórico, como ele surgiu e também as suas principais vantagens. Então esse vai ser o assunto de hoje, então fique ligado, não saia deste vídeo, fique conosco até o final para que então você possa estar acompanhando tudo com mais detalhes. Para você que ainda não me conhece, você que está caindo neste vídeo aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou seu especialista em logística e você está no canal Godoy Logística 4.0. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve lá, deixe seu like e também os seus comentários também sobre esse vídeo que eu acho que é interessante também e resolvi compartilhar com todos vocês, tá certo? Então bora para o que interessa. A gente então vai falar então sobre o MRP. O que seria exatamente o MRP? Na realidade, pessoal, existem dois tipos de nomenclatura, tá? No caso para o MRP. Uma das principais seria uma nomenclatura em inglês chamada Material Requirement Planning. Ou seja, ele é um software que ele vai fazer então o cálculo da quantidade da matéria-prima de uma empresa para ser utilizada na produção. Só que aí, além de todos os outros sistemas que são envolvidos dentro do MRP, existe também as suas particularidades quando se fala em tipificar esse tipo de sistema. Então a gente vai fazer um breve histórico aqui, né? Eu preparei aqui uma pequena linha do tempo para vocês entenderem como surgiu então o MRP. A partir da década de 50, o MRP ele teve a sua introdução diretamente lá nos Estados Unidos, justamente por conta da demanda e principalmente porque as empresas precisavam naquela época fazer o controle da sua matéria-prima, porque antes se gastava muita matéria-prima e sobrava muitos refugos na produção. Então, para controlar tudo isso, eles precisavam de um sistema que pudesse controlar essa produção. Por isso que então entre a década de 1950 foi introduzido então o primeiro MRP. Só que ele foi desenvolvido e somente foi implementado em 1964. A primeira empresa que utilizou então o MRP seria então a Black Decker. Para quem não conhece, a Black Decker, ela é uma das maiores empresas, é uma empresa americana, né, que então faz diversos componentes elétricos, enfim, tem uma linha de produtos totalmente diferente de todas as outras, né? E já nesse período eles precisavam introduzir o MRP justamente para controlar a sua produção. Então o que a gente pode entender do MRP é que ele é um sistema que ele controla toda a produção da empresa, ou seja, todos os processos produtivos da empresa. Isso é claro que é voltado para a indústria, tá? A indústria que vai produzir através da matéria-prima o produto acabado. Então isso significa o quê? Que pela necessidade e também para ter um controle maior da minha produção e da matéria-prima dessa produção, eles implementaram então esse MRP, que no caso seria então um dos primeiros MRPs que foi introduzido. Aí anos mais tarde, lá para 1970, outras empresas americanas já começaram a introduzir então o MRP em suas indústrias, justamente para ter esse controle da produção e fazer com que a produção pudesse possa ter um maior controle e assim também gerando mais produtividade dentro da minha indústria. Então por isso que então nós tivemos aí mais de cerca aí de 20 anos para o MRP, então ele sofreu uma evolução.
que ela então foi introduzida então a partir da década de 80, né? Que aí então o MRP do MRP1 ele passou então a evoluir para o MRP2. Então esse MRP2, que no caso a nomenclatura é diferente do MRP1, a gente pode entender o seguinte, que dentro desse período, então, o MRP ele demorou 20 anos para ser introduzido. Então, ou seja, conforme o avanço da tecnologia, da computação, já a partir da década de 70, 80 mais ou menos, então, eles tiveram que introduzir sistemas para poder então ter um controle dentro da sua operação, um controle maior dentro dos seus processos produtivos. E isso é o que garante que eles pudessem então ter uma maior produtividade dentro das suas operações, justamente para fazer com que a indústria em si ela pudesse evoluir com mais qualidade. Então, isso aqui no caso a gente vai abordar então sobre o MRP2, que aí então a gente vai falar ele com um pouquinho mais de detalhes aí, então fique por dentro. Então, continuando aí abordando sobre o MRP, a gente também tem a evolução do MRP, que no caso seria o MRP2. Só que o que muda, né, seria então a nomenclatura. Enquanto o MRP seria então o planejamento de recursos materiais, o MRP2 então ele vai fazer o planejamento dos recursos da manufatura, ou seja, ele vai cuidar de diversas funções. Ambas as funções, tanto do MRP1 quanto do MRP2, são totalmente diferentes. E, inclusive, uma das particularidades do MRP2 a gente pode classificar como gerenciamento de estoque, ou seja, ele precisa saber quanto que eu tenho no meu estoque de matéria-prima para poder produzir, a programação de produção, ou seja, quanto que a minha indústria vai produzir diariamente, quanto vai estar produzindo por hora, e também quantas horas máquina, a minha capacidade também, que no caso entra do planejamento de capacidade também, ou seja, quanto de produção a minha indústria consegue produzir. Gerenciamento de compras e recursos financeiros, ou seja, ele faz todo o gerenciamento da compra desses materiais, dessa matéria-prima, para repor o meu estoque, para então poder produzir. Além também dos recursos financeiros, ou seja, o quanto que a minha produção vai custar para então poder fazer toda a parte de produção, ou seja, quanto vai custar então essa produção. Então tudo isso aqui o MRP2 ele consegue introduzir para você. Além, claro, né, de ele fazer diversos cálculos, ele vai trabalhar com a lógica chamada backward scheduling, que no caso vai trabalhar diretamente com a parte de produção, tá? Então cada um deles aqui, pessoal, eles vão ter as suas particularidades diferentes no ato da produção. Então, ou seja, se um faz todo o planejamento dos recursos da manufatura, o outro vai cuidar dos recursos da minha matéria-prima, ou seja, do planejamento dos recursos da minha matéria-prima para poder produzir. Então, ambos, o MRP1 quanto o MRP2, eles têm a sua interligação e são totalmente entregados às empresas. A única desvantagem, né, de estar utilizando é que ele é um sistema muito complexo, porque ele vai envolver diversas outras finalidades, diversas funções, né, que são totalmente diferentes, não são totalmente iguais, como a gente pode classificar, tá? E assim também ele tem a sua parcela de finalidades, de funções que vão totalmente voltadas para a indústria, voltadas para a produção, porque como ele é um sistema voltado para a indústria, então eu preciso saber qual é a capacidade da minha indústria que ela consegue produzir. Então isso, tanto o MRP1 quanto o MRP2, ele pode dar essas informações para você em tempo real.
né, existem diversas tecnologias que estão sendo implantadas hoje no MRP, né, que podem ajudá-los a cada vez mais saber qual é o meu índice de produtividade, saber o que eu posso produzir ou não dentro da minha empresa e saber exatamente o quanto ela pode produzir. Então tudo isso, pessoal, é muito importante salientar, porque você precisa ter um sistema MRP que possa trazer todas as informações para você e pode auxiliá-los também, tanto no cálculo da sua produtividade, da sua indústria, saber quantas máquinas, o que antes você fazia em planilha, com cálculos, o sistema ele pode te dar em tempo real o cálculo que você pode ter para produzir, quanto também o quanto de matéria-prima que você vai utilizar para poder então produzir aquele produto acabado e como finalidade aí colocá-lo à venda na sua empresa. Então aqui então nós falamos então sobre o MRP1, falamos então um pouco sobre o MRP2. A gente vai então abordar algumas das suas vantagens. Então agora, já abordando um pouco aí sobre o MRP, a gente vai falar então sobre algumas de suas vantagens, né? Uma delas é que ele consegue processar os dados em muito pouco tempo. Então, ou seja, através da lógica qual a gente abordou então anteriormente, ele consegue processar esses dados com muito mais eficiência, sem você precisar ter que recorrer a planilhas e cálculos para poder então saber a capacidade da sua produção e o quanto de material você consegue ter para poder produzir, porque então o MRP ele vai dar tudo isso para você. Então você precisa ter, além de ter as experiências tanto com gestão de estoque, você precisa também ter experiências também com gerenciamento da produção, porque se você não tiver, né, essa experiência dentro dessas duas gestões, isso pode então ser prejudicial e ser totalmente complexo para você poder trabalhar com esse tipo de sistema. Então você precisa entendê-lo e precisa também ter experiência com esse tipo de gestões para você entendê-lo e poder trabalhar com ele da melhor forma possível na sua empresa. Além disso, também ele vai reduzir as falhas humanas. Durante todo o processo produtivo, as falhas, né, durante a produção são reduzidas a zero, porque através do MRP você consegue ter aí com mais detalhes, né, as informações, e você já tem em tempo real o que você precisa mudar dentro do seu processo produtivo para evitar erros e falhas. Então o MRP ele também dá essa possibilidade para você. Ele considera também a política de lotes econômicos, ou seja, além de ele também fazer o controle do estoque mínimo, do estoque máximo, além também dos lotes econômicos também, ele possibilita para você poder então ter um maior controle da compra de toda a matéria-prima para você poder então produzir. Então, ou seja, dentro dessa política de lotes econômicos aí, que é um assunto que a gente vai estar abordando aí nos próximos vídeos, a gente tem aí então um maior controle aí, né, tanto do estoque quanto também do que vai ser comprado para poder abastecer o meu estoque para poder então produzir. Então são essas três vantagens aqui que eu trouxe para que você pudesse estar aí por dentro de tudo. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe aí com gestores de logística, com diversos profissionais de logística, e esperamos que você tenha gostado desse conteúdo. Então aproveita lá, deixe aquele like maravilhoso lá e também deixe seus comentários, também deixe as suas dúvidas referente a esse assunto, para que então a gente possa estar interagindo. E é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal lá, ative também as suas notificações para que o algoritmo do YouTube possa entender que você está por dentro dos nossos conteúdos. E é claro, a sua participação é muito importante para que então a gente possa cada dia mais elevar o patamar da logística através da educação.
Beleza, pessoal? E até o próximo encontro. Um beijo. Valeu!